Hora da Bolsa. Hora da Bolsa, o jornal dos mercados financeiros em Angola. Semanalmente na LAC, às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10 horas. Apoio Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O espaço onde o seu dinheiro rende mais. Rende mais. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, bem-vindos a mais uma edição da Hora da Bolsa, o programa de rádio que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece nos mercados de bolsa em Angola, no caso geridos pela Bodiva, que é a Bolsa de Dívida e Valores de Angola, e, claro, nas bolsas em outros mercados, outras praças financeiras a nível mundial. Este programa é emitido semanalmente à quarta-feira, na LAC. Este programa é emitido semanalmente às segundas e quintas-feiras, na LAC, das 9h30 às 10 horas, mas também em transmissão em direto no nosso canal do YouTube, onde você que está fora de Luanda pode acompanhar tudo o que se passa aqui no seu Hora da Bolsa. Para começar, naturalmente, vamos anunciar, como é habitual, o tema e os nossos convidados, como é óbvio, e o tema para hoje é o papel das consultoras internacionais na preparação das empresas para a Bolsa e também, claro, no day after, né? Porque é uma relação que fica. E hoje temos dois convidados que eu passo a identificar. Também connosco está a Ana Moura, da Deloitte. Ana, muito bom dia e seja muito bem-vinda aqui ao Hora. Ana, bom dia e seja muito bem-vinda. Bom dia, Joel. Muito obrigada. Gostaria de agradecer aqui em meu nome pessoal e da Deloitte o convite para participarmos na Hora da Bolsa. Muito bom dia a todos. Obrigado, Ana. Aqui uma informação em primeira mão. Nós não somos machistas. É a primeira convidada, a primeira mulher a participar da Hora da Bolsa. Isso também vai ficar nos registros e nos livros. Isso deixa-me muito satisfeita. Muito bem, muito bem. Vamos também confirmar, aqui saudar o nosso outro convidado, que é Ricardo Rosa, advisor da KPMG, diretor de advisor da KPMG. Ricardo, bom dia e bem-vindo ao Hora da Bolsa. Bom dia, Joel, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite da KPMG para participar neste programa, que é um tema bastante interessante, penso, para os seus ouvintes. Muito bem, Rick, vamos começar pela Ana, sendo a primeira mulher a participar da Hora da Bolsa. Isso, se desse Guinness, ganhava logo, né? Estava logo no Guinness Book. Ana, vamos primeiro procurar explicar exatamente, efetivamente, quais são os benefícios, não é, da abertura de capital na Bolsa de Valores, seja cá ou seja fora, né? As empresas não são obrigadas a abrir simplesmente no país em questão. Às vezes é bom, mas há outras que estão cotadas noutras praças financeiras. Mas quais são os benefícios da abertura de capital e da emissão de ações ou obrigações nos mercados da Bolsa? Obrigada, Joel. De facto, o processo de abertura de capital tem associados vários benefícios que devem ser analisados, não só à luz da realidade da empresa, numa primeira fase, mas também do próprio contexto macroeconómico, do enquadramento legal que exista e da própria maturidade do mercado de capitais. Procurando aqui sistematizar alguns dos principais benefícios, o primeiro que destacaria é a entrada de capital e fonte de financiamento, ou seja, numa primeira instância, é uma oportunidade para a empresa ter acesso a capital e de se financiar através da venda das suas ações, ou mesmo da emissão de outros instrumentos financeiros. Depois também destacaria o aumento da exposição e a melhoria da credibilidade da empresa, ou seja, as entidades cotadas, por todo o aumento de exposição que também experienciam, sobretudo na fase inicial da entrada em bolsa, e também por todo o escrutínio a que estão sujeitas, tendem a sofrer um aumento de credibilidade e uma melhoria significativa na percepção pública e no reconhecimento por parte dos investidores.
Depois, o ponto da avaliação de mercado da empresa, ou seja, numa primeira fase de admissão à Bolsa, este processo permite aferir o valor da empresa e, de certo modo, mensurar e monetizar todo o valor da empresa até a oferta pública inicial, até a OPI, e posteriormente, também pelo facto de haver uma maior liberdade de informação e também um maior número de transações entre os acionistas, é possível obter uma aproximação ao valor de mercado mais ou menos em tempo real da empresa e, nomeadamente, ao preço a que os investidores estão dispostos, por um lado, a comprar e os acionistas atuais, naturalmente, a vender. Depois, outro ponto, a facilidade de acesso a investimento, quer através de capital próprio ou mesmo de dívida, ou seja, o mercado bolsista possibilita o acesso a uma multiplicidade de investidores nas mais distintas geografias, nacionais e internacionais, e o acesso ao investimento torna-se, por isso mesmo, mais facilitado. Acrescentaria que, pelo aumento de escrutínio também que a empresa é sujeita e pelo aumento da liquidez da empresa, pela maior tangibilidade do valor de mercado da mesma e mesmo pelo acesso a ratings de financiamento, poderá haver uma maior facilidade no acesso ao crédito, que poderá até resultar numa redução dos custos de financiamento da empresa também. Depois, temos novos métodos de alinhamento de incentivos e também de remuneração aos colaboradores, ou seja, o que é que isto quer dizer? Basicamente, com a presença em bolsa e com a inclusão de ações ou de opções financeiras nos pacotes remuneratórios dos colaboradores, torna-se mais aliciante, garantindo assim um maior alinhamento entre a performance dos próprios colaboradores e dos objetivos da empresa, por outro lado, e podendo com isto contribuir para o seu índice de satisfação e consequentemente, eventualmente para um aumento da taxa de retenção dos colaboradores mais valiosos. Depois, também existe a possibilidade de liquidação de posições por parte dos acionistas, ou seja, do ponto de vista de quem já é acionista, a abertura de capital em bolsa é também uma oportunidade para liquidarem parte das suas posições, geralmente obtendo maiores proveitos do que quando comparado com transações entre particulares, quer pelo facto de obterem uma valorização de mercado das suas participações, quer pelo facto também do leque de interessados ser mais alargado. Terminaria com um último benefício, que não me irei alongar, dado que também não é a minha área de expertise, mas naturalmente os benefícios fiscais na distribuição de dividendos e na remuneração de obrigações com maturidades superiores a 3 anos. Também, tal como falado noutra edição deste programa, o imposto sobre a aplicação de capitais na distribuição de dividendos e na remuneração de obrigações é mais reduzido para empresas cotadas em bolsa. Muito obrigado, Ana. Caro ouvinte, sou agora sintonizador, está a acompanhar o programa Hora da Bolsa, um programa emitido semanalmente a segunda e quinta-feira, das 9h30 às 10 horas, na LAP, Luana Antena Comercial, e também em direto, e claro, pode consultar também a hora que quiser, porque é online, e fica lá registado no canal de YouTube da Hora da Bolsa. O nosso tema para hoje é, efetivamente, a questão do papel das consultoras internacionais no processo de preparação das empresas para a Bolsa e no day after, efetivamente. Nossos convidados são Ana Serra e Moura, da Deloitte, e também o Ricardo Rosa, da KPMG. A Ana já começou a explicar aqui os objetivos e as vantagens, a quem agradecemos. Vamos agora chamar a conversa o Ricardo, olhando naturalmente, como dissemos, a abertura de capital. Uma das primeiras decisões quando se vai efetivamente avançar é saber em que mercado, não é? Em que mercado é que vamos efetivamente abrir capital. Será no mercado interno, será no mercado externo? Quais são as vantagens da abertura neste mercado ou noutro? São alguns dos pontos que normalmente se frisa. Vamos olhar, Ricardo, a Ana já tocou claro, obviamente nestas questões, mas vamos olhar para o ponto que temos aqui a projetar, que são os benefícios em Angola, não é? Não sei se conseguem ver. Vamos olhar para estes benefícios e tentar mostrar às empresas como são algumas delas marinheiras de primeira viagem, vão precisar ainda de andar um bocado do ponto de vista de transparência, compliance, do controle interno, que o controle interno sublime mesmo do controle interno, que é um tema, né, a resolver.
Mas, Ricardo, a questão que colocamos é efetivamente esta. Estão aí identificados os benefícios, principalmente os fiscais, não é? Do ponto de vista do IAC, 50% a menos, mas olhando para estes benefícios, o que é que conselhos daria a uma empresa nacional que quisesse abrir capital no mercado interno, ou seja, na Botino? Bom, muito obrigado, João. Eu acho que o primeiro conselho que daria, eu acho que a Ana já percorreu de forma bastante abrangada, obviamente, as vantagens da abertura de capital. Eu acho que o primeiro conselho seria uma empresa, antes de tomar esta decisão, obviamente tem que parar para pensar e fazer um bom planeamento, ou seja, obviamente que há todo um conjunto de vantagens muito extensas da abertura de capital, como eu já disse, seja na parte fiscal, seja na parte ou seja, de haver maior liquidez do voo das ações, ou seja, não é só bom para as empresas, como também para os seus acionistas, pelo facto de poderem monetizar as posições e pelo facto de poderem até dar essas ações como colateral para empréstimos para ter maior liquidez. Também é, obviamente, bom para a economia em termos da expansão económica e dos benefícios que dá, mas essa decisão a nível da empresa, eu penso que o primeiro passo que a empresa tem que perceber é, se está preparada, ou seja, e como o João frisou muito bem, há todo um conjunto de requisitos de maior transparência, de reporte de informação, de necessidade de rever o modelo de governo da empresa, os controlos, ou seja, as empresas, normalmente diria, não estão preparadas, obviamente, para num primeiro momento logo começar a preparar essa informação e começar a cumprir com todos estes requisitos. E, portanto, eu acho que o primeiro conselho e o principal seria, antes de tomar qualquer decisão, haver um momento para fazer vamos dizer, esse análise de preparação, ou seja, em que medida, e nós costumamos dizer que é assim, um gap análise entre o que é que a empresa tem hoje e o que é que a empresa tem que ter para poder fazer essa abertura de capital, e nessa decisão não só, ou seja, ver se estas vantagens que acabamos aqui de descrever compensam esses custos acrescidos e essa maior pressão e escrutínio, tanto público como regulatório, compensam esta necessidade. E eu acho que essa análise é muito importante antes de se avançar, ou seja, com qualquer decisão. Eu diria que, de uma forma geral, obviamente, da nossa experiência, na maioria dos casos, na maioria das empresas, as vantagens muito mais compensam, obviamente, estes custos e este maior escrutínio, mas é importante, que a empresa perceba estes desafios, que os acionistas também percebam estes desafios e depois que haja um compromisso da gestão em fazer este plano. Porque acho que, e como eu já referi no início, obviamente que empresas não têm experiência, isto não tem experiência muitas vezes neste tipo de atividade, isto é um processo longo e que exige muito consumo de tempo por parte da gestão e dos diretores de primeiras linhas. E, portanto, é muito importante que seja feito um planeamento atempado para depois, a meio do processo, ou seja, não haver desfoque, tanto deste processo como também na atividade normal da empresa. Isto, ou seja, é um processo longo que corre ao mesmo tempo que a gestão tem que estar a gerir a sua própria empresa. E eu acho que aí também é um papel muito importante, obviamente, das empresas de consultoria, como a KPMG, como a Deloitte, de assessorar as empresas nesse processo, de lhes permitir os recursos e de permitir dar-lhes capacidade e ajudá-los a fazer esta análise atempadamente. Muito obrigado, Ricardo. Vamos avançar novamente para a Ana. Ana, mas afinal, qual é o papel de uma empresa de consultoria no processo de preparação para a abertura de capital em bolsa? Qual normalmente tem sido? E já agora aproveitava para pedir-vos telegraficamente algum histórico, não é? A vossa firma tem experiência nestes processos, mas falem-nos então um pouco da vossa experiência e do papel que têm tido nestes processos. Joel, pronto, o Ricardo tocou num ponto importante. Primeiramente, a entrada em bolsa é um processo de extrema complexidade e acho que isso já é um ponto assente e que todos temos consciência disso e que por essa razão exige naturalmente um forte aconselhamento que vai desde a parte estratégica, financeira, legal e fiscal, naturalmente por forma a garantir o correto alinhamento entre os objetivos da empresa e os próprios acionistas e naturalmente a maximização do valor gerado na operação por todas estes intervenientes. Adicionalmente, e agora focando também no ponto que o Ricardo pegou,
Os processos de entrada em bolsa e as operações subsequentes estão sujeitas a procedimentos específicos, que são complexos, de auscultação, análise e preparação interna, onde destacaríamos o Readiness Assessment, que no fundo pretende analisar e avaliar minuciosamente a entidade e cada uma das suas áreas de atuação, quer do ponto de vista financeiro, contabilístico, legal e até de risco. E com este processo pretende-se compreender a empresa, validar a sua informação financeira e contabilística e também analisar todos os aspectos que são relevantes da sua atuação, incluindo a sua relação com os restantes stakeholders. Refiro-me a parceiros, fornecedores, clientes, colaboradores, e neste tipo de trabalho, que eu penso que toca um bocadinho com este gap analysis que o Ricardo referiu, é muito relevante e temos tido muita experiência neste tipo, porque não só a empresa consegue olhar para si e perceber o que é que precisa de fazer para estar realmente preparada para um processo destes, e também destacaria o facto de muitas vezes o insucesso deste tipo de transações começa mesmo na falta de planeamento e na falta de compromisso da própria equipa de gestão e dos intervenientes dentro da empresa neste tipo de processos. Desta forma, é possível averiguar se a OPI, ou seja, se esta operação é efetivamente adequada ou não à estrutura e à estratégia da empresa e assim evitar constrangimentos frequentes relacionados com este planeamento quer dizer, acima de tudo, em empresas que têm estruturas corporativas que são incipientes. Numa fase subsequente, o papel das consultoras acaba por ser desde o momento do planeamento até à fase pós-OPI. E por isso estou também aqui a tentar percorrer os pontos dentro destas várias fases. Portanto, numa fase subsequente, o processo de admissão à bolsa, existe também a preparação de documentação comercial, jurídica, fiscal, que é própria, devendo naturalmente ser compilada e partilhada com os potenciais investidores no tão famoso prospecto, que procura apresentar a empresa e cativar, obviamente, o interesse dos investidores. Por outro lado, também é muito importante desenvolver-se o plano estratégico e financeiro detalhado da empresa, que no fundo procura explorar de forma realista e fidedigna as perspectivas de negócio da empresa e as próprias projeções financeiras. Isto permitirá efetuar uma avaliação da empresa e também com isto definir o chamado preço de oferta, que no fundo é um intervalo mínimo e máximo de preço, e também definir um pouco o enquadramento temporal que seja mais adequado para a operação. Depois, ainda numa fase pós-OPI, é necessário manter uma comunicação que é constante com os investidores e cumprir exigências legais e regulatórias que a entidade acaba por ficar sujeita. E deste modo, obviamente, assegurar uma resposta da empresa a estes aspectos, implementar mecanismos e procedimentos internos que são rigorosos, que são estruturados e, acima de tudo, que sejam ágeis, onde a experiência e o conhecimento destas exigências de mercado são cruciais. E aí também temos um papel tipicamente muito importante. Naturalmente, destacaria aqui a relevância dos assessores financeiros, legais e fiscais, acima de tudo, pela complexidade dos processos, a exigência de preparação e mesmo a efetivação da entrada em bolsa acaba por ser muito importante também depois numa fase de acompanhamento. Penso que muito obrigado, Ana. Muito obrigado. Vamos, Ricardo, olhando agora para esta questão do papel, não é, das empresas de auditoria e consultoria internacionais, se tem alguma coisa a acrescentar, caso sim, ou caso não, logo a seguir sabemos que poderá já avançar com a próxima questão, que é sobre os principais desafios de uma empresa que se queira cotar em bolsa, principalmente em Angola, né? Quais são, na sua visão, os desafios, mas em primeiro lugar, gostava de adicionar alguma coisa sobre o papel das Big Four nesse processo? Eu penso que a Ana já foi de uma forma bastante completa ao tema. Acho que só queria realçar, ou seja, o papel das Big Four é transversal a todo o processo, seja no primeiro passo, ou seja, da pré-tomada de decisão, de assessorar as empresas a perceber, ou seja, qual é a equity story, qual é o potencial valor, ou seja, quais podem ser os modelos, desde depois toda a preparação da empresa até o IPO. E isso é uma coisa que recentemente, e
infelizmente agora esta questão do Covid pôs aqui um bocado on hold, mas agora nos últimos meses já estamos a ver as empresas a começar outra vez a olhar para este ponto, mas era algo que já estávamos a apoiar um conjunto, ainda pequeno, obviamente, de empresas em Angola, a fazer eu diria, os primeiros 2 passos, ou seja, esta primeira análise de tomar a decisão, se faz sentido para a empresa avançar, e depois seja, gap analysis de ver, e se calhar aproveitando esse ponto para ir para os desafios, de em que medida é que o estado atual da empresa, os seus controles internos, a sua estrutura, é suficiente depois para avançar com o IPO. E pegando nisso, ou seja, quais são os principais desafios da empresa? Eu penso que, sobretudo no caso específico de Angola, eu penso que, obviamente, o tecido empresarial, e estamos a falar aqui tanto setor financeiro como não financeiro, ainda tem, obviamente, algumas lacunas em termos de processamento de reporte de informação, de preparação de informação. Porquê? Ou seja, porque as empresas normalmente cumprem com os requisitos que têm, ou seja, requisitos legais. E os requisitos de depois de estarem colocados em bolsa são muito mais extensos, uma muito maior transparência e celeridade de reporte de informação. E eu acho que, e também dando este ponto, os desafios são diferentes de setor para setor e dependendo da empresa. Por exemplo, eu acho, e é uma coisa que acho que vamos ver agora nos próximos 2 anos, é mais fácil para uma entidade como um banco ou uma seguradora que já tem um conjunto de requisitos por causa da sua supervisão, de reporte, preparação de informação do governo, que já são muito próximos dos requisitos depois para uma oferta pública inicial, que lhes permite estarem mais avançados já nesse processo. Mas eu, de qualquer forma, realçaria, ou seja, os principais desafios, além, obviamente, do time commitment que é preciso durante o processo, são toda a preparação da informação que é necessária de uma forma regulada, o escrutínio, tanto numa questão de ter que divulgar informação sensível, que muitas vezes as empresas não estão acostumadas, porque ou seja, não são obrigadas a isso, e também a pressão para uma performance no curto prazo, ou seja, uma das grandes diferenças entre uma empresa privada e uma empresa pública é, obviamente, depois de terem um capital aberto, os acionistas existem resultados e muitas vezes existem resultados no curto prazo, portanto isso pode pôr alguma pressão na gestão face a uma empresa privada. E depois eu acho que há, obviamente, todo um conjunto de custos acrescidos, seja no processo, obviamente no processo de oferta pública, como no pós-processo, com a necessidade de ter mais pessoas em termos na gestão da relação com os investidores, na preparação de informação, que obviamente são uma dificuldade para a empresa, no sentido de tem que suportar estes custos adicionais. Mas eu acho que, e se calhar voltando um bocadinho atrás, o papel das Big Four é suportar, ou seja, estas empresas, perceber em que medida é que a estrutura existente pode ser utilizada e alavancada para responder a estes desafios, ou seja, que informação existe, de que maneiras é que os processos podem ser tornados mais eficientes para se poder fazer este reporte de informação que a Bolsa e também tentar ajudar as empresas a tornar a sua estrutura o mais compliant possível e ajudá-los a preparar todas as regras, manuais, processos, políticas, ou seja, que são necessárias para responder a esta regulação. Muito obrigado, Ricardo. Vamos agora, aproximamos mesmo do fim e aqui sobre simplesmente 2 tópicos a ver. O primeiro, Ana, pedir a sua contribuição sobre os desafios. Há algum desafio que queira para uma empresa que se queira estar em bolsa? E, no fim, o tema que mais se aborda nesses aspectos é a diferença entre crédito e financiamento via Bolsa de Valores ou Private Equity, né? Mas vamos ficar entre o crédito e o financiamento via Bolsa de Valores, só para percebermos aqui quais as diferenças e vantagens de emitir ações face à questão. Aqui em Angola, para além de ser caro, é raro, não é? Ainda é um bocado raro. Agora, com o aumento da taxa, aumentou-se, o BNA teve de tomar essa medida, a taxa subiu na última semana e está muito perto dos 30%, né? 30%. Gostávamos agora de saber efetivamente a diferença entre estas duas variáveis, porque algumas empresas vão dizer: por que eu tenho que abrir capital, abrir mão
de parte das minhas ações se tem o crédito, não é? Como alternativa. Aí depois, os intermediários financeiros, a maioria são bancos. E as pessoas vão perguntar, ok, mas se o banco não dá crédito, agora vai financiar-me via bolsa, epá, vocês vão lá dar uma volta que estão aqui com a conversa. Poderíamos clarificar isto para que as pessoas pudessem perceber a diferença entre as coisas e naturalmente ajudar aqui neste tópico? Jó, pronto, eu posso responder. Quer dizer, os benefícios, os desafios da admissão à Bolsa, acho que já foram bastante, de forma exaustiva, apontados por mim e pelo Ricardo. Quer dizer, relativamente, obviamente que uma coisa não tira o lugar à outra, muito pelo contrário, até a questão da admissão à Bolsa permite, inclusive, como o Ricardo até referiu, que haja também colateral que possa depois também ser utilizado em financiamentos. Portanto, neste caso em particular, o financiamento é naturalmente uma alternativa ao financiamento, é naturalmente uma alternativa que muito premente em Angola. As empresas, na sua maioria, acabam por, se não estão preparadas com um processo, numa primeira fase, têm sempre esta alternativa, e o Executivo tem realmente feito esforços muito significativos na criação de programas de incentivo à produção local, em substituição das importações e, portanto, naturalmente que o financiamento bancário tradicional continua a ser um meio também com inúmeras vantagens. A questão é que o desenvolvimento do mercado e com a maturidade também do próprio mercado de capitais, ou seja, que está numa fase incipiente, mas que tudo indica que irá desenvolver-se a um ritmo que se espera que seja superior ao que se tem vindo a desenvolver, e têm sido feitos muitos esforços nesse sentido, é que haja mais opções e não que as opções acabem por serem substituírem-se umas às outras. E é basicamente isto. Não sei se o Ricardo quer complementar. Ou seja, vão surgindo alternativas, exatamente. Surge em alternativa ao crédito, não é? Uma coisa surge como alternativa à outra e não necessariamente como substituto. Ricardo, Sim, qual é naturalmente a sua opinião sobre isso, a diferença entre ambos, em termos de complementaridade e, obviamente, em que momentos vale a pena ir para o crédito e em que momentos é melhor será avançar para a emissão de ações? Eu penso que, e como a Ana disse, são instrumentos complementares, ou seja, porque obviamente o financiamento bancário continua a ser, e diria mesmo em mercados de capitais desenvolvidos, continua a ser a maior fonte e a fonte mais utilizada de financiamento. Eu acho que a abertura de capital, ou seja, permite não só diversificar essas fontes de capital, chegando a um conjunto de investidores que podem ter até um custo, ou seja, um custo de capital exigente que seja menor do que o custo bancário, permite também, ou seja, e eu penso que isto é importante realçar, depois da primeira oferta, a empresa é muito mais fácil voltar a aceder aos mercados de capitais para fazer aumentos de capitais, e portanto é uma fonte de financiamento estável e que fica permanente, a empresa pode aceder sempre que assim o entender. E um ponto principal também eu acho que é importante referir é o financiamento bancário normalmente é ideal para situações de investimento específico, ou seja, estamos a falar de construir uma fábrica, estamos a falar de um investimento específico, estamos a falar de desenvolver novas linhas de negócio, enquanto que para efeitos, ou seja, quando a ideia da empresa é eu preciso de capital para desenvolver um bom negócio, para crescer de uma forma se calhar mais lata, é bastante mais fácil ser através de uma abertura de capital em bolsa, ou seja, porque aí o que a empresa vai fazer vai expor aos potenciais investidores, este é o meu plano de negócios, esta é a minha ideia para o futuro, e eu conto que vocês acreditem em mim e que me deem capital para eu poder desenvolver a minha atividade. Não que um banco não faça isso, obviamente, mas normalmente é muito mais fácil aceder ao financiamento bancário quando estamos a falar de um investimento específico, quando estamos a falar de uma operação, quando estamos a falar de algo concreto, e a abertura do capital eu diria que é muito mais prático para a expansão da atividade da empresa como um todo. Obviamente que tem as suas desvantagens, pode haver, obviamente, alguma perda do controlo da atividade da empresa, pois aí a decisão é qual é a percentagem de capital que os acionistas decidem aplicar, mas obviamente que há mecanismos, há maneiras de fazer essa abertura de capital, garantindo que os atuais acionistas mantêm o seu nível de controle e que a gestão, obviamente, tem a carta branca para realizar a atividade da empresa da maneira que achar melhor.
Muito obrigado, Ricardo, e muito obrigado, Ana. Chegamos infelizmente, o nosso programa só tem 30 minutos e nós já estamos lá muito perto. Deixo-nos apenas 1 minuto para, naturalmente, deixarem aqui recomendações não é? Finais e conclusões a esta conversa. Começamos, obviamente, primeiro pela senhora Ana. Quais são as suas recomendações no final deste debate e as notas finais? Fundamentalmente, e tendo em conta a complexidade do processo, eu creio que destacaria a relevância de uma preparação e de um diagnóstico adequado, e isto permitiria antecipar possíveis constrangimentos futuros e definir uma estratégia que seja realmente alinhada entre a empresa e os acionistas, neste caso. Diria que o papel das consultoras é de facto relevante neste planeamento e que numa fase de planeamento pode haver a decisão de perceber que isto não é o caminho nesta fase, mas que isto também sirva para arrumar a casa, diria assim, e preparar a empresa, inclusive, para recorrer a financiamentos mais tradicionais de forma mais célere, porque acaba por ter uma preparação diferente e destacar-se no contexto também local. Obrigada, Joel. Aproveito para agradecer aqui também a oportunidade de participar aqui na Hora da Bolsa. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Ricardo, notas finais e conclusões? Muito obrigado. Eu penso, e ficamos bastante alinhado com a Ana, eu penso que a minha recomendação em comentar às empresas é, isto pode parecer, ou seja, a oferta pública inicial um processo muito complicado, muito moroso, e se calhar as empresas assustam-se um bocadinho com este ponto, mas acho que é importante dizer que com um conjunto de incentivos e até a própria ajuda que o Estado tem estado a dar neste processo, eu penso que a minha recomendação seria para as empresas, ou seja, tirem um tempo, e aqui o papel, obviamente, das consultoras é fulcral. O investimento inicial para fazer esta análise inicial é bastante reduzido e pode não só ajudar a preparar o caminho para o IPO, mas, como a Ana disse, a ajudar a otimizar a empresa e tornar a empresa mais eficiente, mesmo depois a decisão seja não avançar em bolsa. Mas acho que as empresas devem analisar, ou seja, devem tirar um tempo, fazer um pequeno investimento para fazer esta análise, e eu acho que a conclusão a que vão chegar é, na maioria das vezes, as vantagens de uma potencial oferta pública inicial superam em muito os custos envolvidos neste processo. E portanto, a nota que aqui deixo seria que as empresas façam essa reflexão e façam esta análise de forma a aproveitar, diria, este comboio que está a começar agora da dinamização da Bolsa. E gostaria também de agradecer, Joel, a oportunidade de participar na Hora da Bolsa. Muito obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, Ricardo. Caros ouvintes da Hora da Bolsa ou subscritores do canal do YouTube, a vocês também agradecemos por estarem connosco e por estarem a acompanhar esta edição. Os nossos convidados hoje foram Ana Serra e Moura, em representação da Deloitte, para falar-nos sobre o papel das consultoras internacionais no processo de preparação de entrada de uma empresa na Bolsa. Também connosco esteve Ricardo Rosa. Assim, caro ouvinte, continuação de excelente quinta-feira. O Hora da Bolsa regressa na segunda-feira, na LAC 95.5 FM e no canal de YouTube, às 9h30, horário de Luanda. A todos um forte abraço, até à próxima semana. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa, o jornal dos mercados financeiros em Angola. Semanalmente na LAC, às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10h. Apoio Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O espaço onde o seu dinheiro rende mais. Rende mais.